bem-vindos a mais uma live Parábolas de Jesus. E no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo, estaremos meditando a respeito da parábola das 10 virgens. Vamos lá então? Que diz assim: Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Mas as outras 5 tiveram o bom senso, olha aí, de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Aqui, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação à salvação. Essa passagem é de suma importância. Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus aqui está se referindo às mulheres, né? E erroneamente descartam essa passagem. Normalmente, homens descartam essa passagem pensando que o Senhor Jesus está se referindo a mulheres, não é? A um casamento. E na verdade, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação aqui à salvação, né? Então, Jesus, nesse momento, só a título de informação, vocês sabem que nos meus vídeos eu gosto sempre de falar alguma coisa que também acrescente historicamente a você, não é? Eu falo o espiritual, que é o mais profundo, é o mais importante, mas eu gosto muito de agregar algo histórico para a sua vida, para o seu aprendizado. Então, o Senhor Jesus, ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume, tá? Eu anotei aqui para vocês. Era costume que o noivo fosse acompanhado. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Olha que interessante. Lá, a noiva o esperava com as suas damas de honra, né? As virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Sobre a escolha do número das 10 virgens, nós acreditamos que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas. Ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Então, eu fiz essa ressalva aqui para vocês apenas como título de comparação, né? O porquê que Jesus, ele usava temas tão simples, né? E da época, para que as pessoas entendessem, porque se ele falasse do céu de forma como nós entendemos hoje, né? Não usando as parábolas, ele não ia alcançar as pessoas. Por isso a importância
de você ler uma Bíblia, né, ler a palavra de Deus, que você tem um entendimento. Eu vejo que muitas pessoas têm Bíblias, todas as Bíblias são abençoadas, não é? Mas às vezes você se identifica com um tipo de versão que é uma versão de repente um pouquinho mais atual ou mais fácil de você compreender, né? Principalmente os jovens, né? Um jovem que está começando a sua leitura bíblica, às vezes existem Bíblias mais complexas, né? Bíblias que têm um entendimento um pouco mais difícil. Então, o importante é você entender a palavra, né? Muitas pessoas recriminam, por exemplo, algumas versões que são mais modernas, vamos dizer assim. Mas a questão aqui não é que é mais moderna. A questão é que você precisa entender, eu e você precisamos entender a palavra de Deus. Então, tem uma Bíblia de fácil entendimento, pois era isso que Jesus fazia com as parábolas, né? Jesus, ele arrumou uma maneira de falar com as pessoas e levar a palavra às pessoas de fácil entendimento. Então, ele fez uma comparação de uma forma simples para que as pessoas entendessem. Ele faz aqui o reino dos céus, a comparação, né, clara sobre a salvação. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. Então, todas elas eram virgens. Todas elas estavam supostamente aguardando, só que havia uma diferença entre elas. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. A nécia, Jesus faz a comparação das 5, que as nécias são aquelas que não tinham o óleo. E o óleo, você sabe, que nada mais é que a comparação do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus se refere, né, às tolas, existem versões que falam loucas, né? Aqui eu peguei uma versão mais suave, vamos dizer assim, né? Insensata está nessa versão, mas existe uma versão bíblica que Jesus se refere a louca. Louca! São as 5 que não tinham óleo suficiente. Versículo 6. 5, perdão. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então, aqui 2 observações, não é? O noivo demorou a chegar. Não é assim que muitas pessoas falam a respeito da vinda de Jesus, né? É o que a gente mais ouve nos dias de hoje. As pessoas falam, desde a época do apóstolo Paulo, ele fala que a vinda está próxima. Mas isso aí, a gente não sabe o dia nem a hora. Realmente, nós não sabemos o dia nem a hora, mas devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes pode ser tarde demais. E eu não me refiro à volta de Jesus em si, que de fato não sabemos o dia nem a hora, mas nós não sabemos o dia e nem a hora que vamos morrer, não é? Quantos são aqueles que pensam que vão estar o dia de amanhã e o dia de hoje é o último dia daquela pessoa, não é? Não sei se você já viu vídeos aí na internet de pessoas que estavam, não sei, fazendo seus últimos vídeos no avião. Olá, tô aqui no avião e aquele avião caiu, né? Eu já vi vídeos assim. Ou aquela pessoa que está num ônibus e grava um vídeo para o pai, para o familiar, e aquele ônibus bate, ou o carro, e assim. Então, para essas pessoas, Jesus já voltou. Então, nós temos que ficar muito atentos com a volta de Jesus, que não se refere somente à volta dele em si, como diz no texto de Apocalipse, né, como a visão de Paulo, de Pedro, a respeito da volta, né, que ele vai estar nos céus, com uma nuvem dos céus e toda aquela glória. Esse dia vai chegar. Mas a volta de Jesus também é referida para quando a gente morre. E será que eu e você, meu amigo, minha amiga ouvinte, temos óleo suficiente para nos encontrarmos com o noivo? Porque a questão aqui é que no versículo 7 ele fala, todas as virgens se levantaram e prepararam as lamparinas. Então, 5 insensatas pediram às outras,
Por favor, dai-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos suficiente para todas. Vão e comprem o óleo de vocês. É isso que acontece hoje em dia. As pessoas, elas querem os benefícios de Deus sem fazer nada a respeito. Elas aqui, elas queriam a presença de Deus, o Espírito de Deus, que é esse significado, né, do óleo, no caso, passando para os dias de hoje, o Espírito de Deus, mas elas não quiseram fazer o que as outras 5 fizeram, que foi manter o óleo, né? Elas tiveram seu trabalho para ir comprar o óleo, saiu de casa, não é? Se preparou para então depois dormir e descansar esperando o noivo. Só que elas, as 5, descansaram e o noivo chegou, só que elas estavam preparadas. E as outras 5, me dá um pouco do seu. Gente, tem coisa que não dá para dar um pouco para o outro. Existem coisas que dá para nós darmos para você. Alimento, cesta básica, não é? De repente, um valor econômico, se você estiver precisando. De repente, uma roupa, um calçado, não é? Pagar uma conta disso, uma conta daquilo. Muitas vezes isso você pode receber e o outro pode fazer por você. Mas o espiritual é só você que pode fazer por você mesmo. Existem coisas que se trata de comunhão. Não se trata de você ir à igreja somente. Se trata de você buscar o seu azeite pessoalmente. Aqui está dizendo, ela falou, olha aqui, olha o que fala aqui. Diz assim, aqui diz assim: as outras, porém, responderam: não temos suficiente para todas, vão e compre o óleo de vocês. Ou seja, é você que tem que buscar, sou eu que tenho que buscar a minha comunhão. Eu tenho que buscar por mim, eu tenho que buscar minha salvação, eu tenho que buscar pelas madrugadas, eu tenho que buscar a minha vida com Deus. Eu tenho que buscar no meu jejum, sou eu que tenho que buscar o meu óleo. Porque o meu óleo não pode ser derramado em você. E aí que as pessoas se enganam. As pessoas, elas querem receber os benefícios do Senhor, estando nas igrejas sem fazer nenhum esforço para ter uma vida de comunhão com Deus. E não pode ser assim, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Não pode ser assim. Nós precisamos entender que nós precisamos do óleo, que é o Espírito Santo, para alcançarmos a nossa salvação. Sem ele, nós não temos o poder e nem a capacidade de alcançar a salvação. Muitas pessoas dizem, é pela misericórdia, Jesus morreu na cruz por nós, é o sangue da cruz. Sim, com certeza, tudo isso é fato. Só que a salvação não é de graça, há um preço. E o preço é você estar cheio do azeite. E o azeite não se conquista assim. O azeite tem o seu preço, um alto preço. Um preço de dedicação, renúncia, um desejo ardente de você se aproximar do seu noivo, do seu Senhor. Nós, como igreja, somos a noiva. E no livro de Apocalipse está mencionado a respeito disso. Que no dia, naquele dia, quando Jesus voltar, nós como noiva, a sua igreja estará adornada, enfeitada como uma noiva, esperando o seu noivo. Aleluia, que coisa linda, não é? Então, a gente tem que entender que tudo há uma preparação. Por que Jesus aqui, ele faz uma comparação da noiva e do noivo? Por que ele se declara o noivo esperando a sua igreja, a noiva? Por quê? O Paulo escreveu uma coisa aqui bacana, vamos ler? Temos que fazer da nossa vida uma eterna, adoração a Deus, adorar a Ele em todas as nossas ações e atitudes, sendo genuínos, dignos do Espírito Santo. Aleluia, Paulo, é isso mesmo. Então, nós precisamos entender que Jesus fez uma comparação.
uma comparação. Nós devemos estar adornados, não só exteriormente, mas principalmente interiormente, cheios do óleo, cheios da presença de Deus, para que, quando chegar o dia da volta de Jesus, literalmente, ou da volta de Jesus na nossa morte, nós venhamos nos encontrar com o nosso noivo, cheias de azeite, para que sejamos realmente reconhecidos e venhamos a receber a nossa coroa, a coroa da vida. Amém? E diz assim, quando estavam fora, no versículo 10, quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Quer dizer, as pessoas costumam dizer assim, nunca é tarde, não é? Muita gente fala isso, nunca é tarde para aceitar Jesus, nunca é tarde para se converter, nunca é tarde, pode ser no último suspiro, sim. Mas essa frase, ela tem uma ambiguidade, sabe? Ela tem um duplo sentido. De fato, por um lado, nunca é tarde, né? Nós vemos pelo ladrão na cruz, porque ele teve a oportunidade, né, no último suspiro, de aceitar a Jesus, e ele se encontrou com Jesus, mesmo sendo um ladrão, se arrependeu ali, né, dos seus pecados, das suas falhas, e se encontrou com Jesus. Mas há outras situações que sim é tarde, daquelas pessoas que insistem em seus erros, que Jesus já deu 1 chance, 2 chances, 3 chances, 10 chances, 50 chances, e a pessoa permanece na teimosia do coração. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado para a gente não ser pego repentinamente, que não haverá mais salvação para essa pessoa. Então há momentos que é tarde sim, e a gente não pode, sabe, se apoiar na palavra de Deus como uma muleta, querendo escutar só o que a gente quer, só o que massageia a nossa carne. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que o Espírito Santo é o selo da salvação, e que sem ele, nós não vamos ver a Deus. Está bem claro aqui, e outra observação que eu gostaria de fazer para vocês, é que elas tinham um pouquinho, né? Elas tinham as 5 loucas ou insensatas, como diz a Bíblia, elas tinham um pouquinho de azeite, mas não estavam cheias do azeite. E é infelizmente isso que acontece nas igrejas. Muitas pessoas têm um pouquinho do azeite, ela tem um pouquinho, de repente, de uma responsabilidade, ela tem um pouquinho de um cargo, e ela se orgulha disso. Ela se orgulha porque ela se enche achando que aquilo é o suficiente para a salvação dela. E ela se esquece da comunhão com Deus. Ela vai deixando isso a segundo plano, porque ela tem tantas responsabilidades, ela é tão importante. Tenhamos muito cuidado para não nos enganarmos, porque o que fazemos na obra de Deus é muito diferente do que somos para Deus. Temos que ser para Deus. E o ser é provado através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma aprovação do próprio Deus. É uma porção, né? Apesar que a palavra de Deus diz que Deus não é dado por medida, né? O Espírito Santo não é dado por medida, mas vamos dizer assim para que tenhamos um maior entendimento. É Deus dentro da gente, né? Mas Deus é tão soberano, né? Nós somos tão insignificantes que eu me sinto até indigna de falar isso, né? Mas essa é a realidade, é Deus dentro de nós. Mas eu costumo dizer que é um pedacinho de Deus dentro da gente, né? Mais tarde, versículo 11. Quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. O meu esposo, ele sempre tem o hábito, deixa eu ver os comentários aqui. Meu esposo sempre tem o hábito de fazer uma comparação interessante. Eu não sei se você já ficou de fora de uma festa, né?
você queria ir para uma festa, não sei, chique, ou entrar de penetra, não sei se você já teve essa experiência, essa má experiência, né? É uma pequena comparação. E que você foi todo lá achando que você ia entrar de penetra. Chegou lá, você foi barrado, né? E simplesmente o segurança falou assim, olha, você não está na lista dos convidados. E você ficou com aquela cara, né, de vergonha. Comigo já aconteceu. Quando eu era do mundo, eu fui achando que eu ia abafar. Aí o segurança falou assim, não, você não tá na lista? Né? Não, você não foi convidado, né? E a gente fica com aquela cara de tacho, porque fica todo mundo ao redor te olhando, né? Os convidados entrando na fila. E então, ele disse, elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Há momento que a porta não vai ser aberta. Pode acreditar no que eu estou falando para você. Não se iluda com essa frase mundana, nunca é tarde. Há momentos que é tarde, sim. Há momentos que é tarde. Esse momento foi tarde. Elas acharam que iam entrar para a glória do Senhor. Mas aqui, no versículo 12, ele diz, a verdade é que eu não te conheço. A misericórdia realmente todo o tempo? Há essa salvação para todo mundo o tempo todo? Como nós aprendemos aí fora? Aqui diz, a verdade é que não as conheço. E a porta foi trancada. Ou seja, as 5 ficaram de fora. Então, o que nos faz refletir, não é? O que nos faz pensar que todos que estão na igreja serão salvos? Ou todos são filhos de Deus? Ou todos vão entrar no reino de Deus? Devemos meditar nas nossas atitudes, devemos meditar no que precisamos mudar. Precisamos constantemente de uma mudança pessoal. Nós temos um orgulho muitas vezes entranhado no nosso coração. E achamos o tempo todo que somos certos. E é esse o problema. E na hora que o noivo vem, e vem requerer de nós o azeite, nós não temos azeite suficiente para oferecer. Que sejamos como as 5 prudentes. Tenhamos a prudência de buscar por nós mesmas o nosso azeite. Buscar na comunhão, buscar nas orações na igreja, porque a libertação vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que diz a Bíblia. Nós ouvimos, nós temos tantas informações de tantas coisas nos dias de hoje. É televisão, é WhatsApp, é jogo, é tanta coisa que não presta. Mas mesmo assim, nós queremos nos conformar que não precisamos buscar a Deus na igreja, já que Deus é onipresente, não é? Essa é a desculpa mais comum que as pessoas que são descompromissadas com Deus fazem. Realmente, Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Mas precisamos buscá-lo para que venhamos, sim, ouvir a palavra. E ao ouvir aquela palavra, nos molda, nos quebra, nos quebranta, nos faz de novo, se assim nós permitirmos. Busque você o seu azeite, busque nas madrugadas. Quanto tempo você é evangélico, evangélica? Quanto tempo você diz que frequenta uma igreja? Será que há mudança em você? Mudança mesmo, de mulher de Deus. As pessoas veem você como um homem de Deus, uma pessoa de caráter. Podem não gostar de você, mas assumem que você é de Deus. Nós temos que ser cristãos genuínos e parar de usar as máscaras sociais. Essa é a realidade. Queremos aparentar o que não somos. Não temos o azeite e queremos ser como essas que diz a Bíblia, loucas. Loucas, e se refere
ao pouco de azeite que tem como suficiente. Sejamos como as prudentes, sejamos prudentes. Busquemos no Senhor a nossa comunhão. Busquemos nele o nosso azeite, para que de fato e de verdade, no dia que o nosso noivo requerer de nós, tenhamos as nossas lamparinas cheias de azeite e venhamos, sim, nos encontrar com o nosso noivo. Aleluia. Amém? Eu deixo a você essa mensagem. Como prometido, as lives são de 20, 30 minutos aproximadamente de meditação. Se você perdeu algumas, nós temos no nosso canal do YouTube todas as meditações, temos playlist de música, temos playlist Mulheres da Bíblia, temos playlist de pregações minhas passadas, temos playlist de coisas engraçadinhas, mas que levam uma mensagem também para todos. Temos para os jovens, temos para mulheres casadas. YouTube, Pastora Bianca Agostini Oficial. Se alimente do que é bom. Nós estamos aqui com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, para ajudar você a ser uma pessoa melhor, a ter uma vida melhor e principalmente obter a sua salvação. Deus abençoe a todos, meus amados. Fiquem com Deus e permaneçam na fé, sempre.